Hoje reuniu o Conselho Nacional do Partido Ecologistas Verdes em Lisboa, tendo analisado a situação ecopolítica nacional e internacional e projetado a ação ecologista para os próximos meses, destacando a proposta de Orçamento do Estado para 2022, apresentada pelo Governo, que será aprovada pela maioria absoluta do PS, está longe de constituir um instrumento de resposta aos problemas estruturais do país e, em vários aspectos, demonstra mesmo ser um fator de agravamento desses mesmos problemas. Com esta proposta, os Verdes consideram que o Governo demonstra que a sua obsessão volta a ser o déficit, mesmo que à custa da degradação das condições de vida do país, e isso é lamentável. Relativamente à área ambiental, o Orçamento Global do Ministério do Ambiente e da Ação Climática diminui em relação à primeira proposta do Orçamento do Estado apresentada em outubro do ano passado, o que não augura nada de bom, designadamente em relação à contratação dos profissionais necessários para garantir a valorização e a segurança ambiental. Faltam claramente verbas para os projetos de preservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos, florestas, solos, faltando também verbas para reforçar os recursos humanos e os meios. O Governo deveria comprometer-se este ano seriamente em concretizar a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade. O investimento nesta dimensão ambiental de preservação e valorização da diversidade biológica e de recuperação de ecossistemas não se revela, por via da proposta do Orçamento do Estado de 2022, mais intensa, continuando a constituir um parente pobre da política ambiental que não tem representado sequer 1% do orçamento global do Ministério do Ambiente e não tendo ultrapassado os 3% dos projetos financiados pelo Fundo Ambiental. É de salientar também que a proposta do Orçamento do Estado carece de uma política de apoios concretos à economia, designadamente de ordem fiscal, em especial em relação às micro, pequenas e médias empresas, muito fragilizadas com os aumentos brutais de todos os custos de funcionamento. Também um aumento extraordinário das pensões em 10 euros mensais, assim como o apoio de 60 euros para o cabaz alimentar, pagos uma única vez por agregado familiar beneficiário de tarifa ou pensões especiais, são fácil e rapidamente sugados pelo aumento exponencial do custo dos bens alimentares essenciais, pelo que na prática são instrumentos criados para não ter a eficácia tão urgente no efetivo combate à pobreza. No que diz respeito à questão do custo de vida, o que verificamos é que, apesar do custo de vida ter disparado, com os preços dos bens essenciais a aumentar de forma descontrolada, o Governo insiste em manter uma proposta de aumento dos salários da função pública de 0,9%, muito abaixo da inflação prevista para 2022 e bem abaixo da inflação já confirmada no ano de 2021. Os Verdes consideram que continua a não haver respostas que respondam às exigências de reforço dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, em que um elevado número de pessoas não tem acesso aos cuidados de saúde de qualidade e aos acessos prementes. O Governo falha por completo o compromisso de dar cobertura a toda a população, com médico de família, estando os cuidados de saúde primários cada vez mais fragilizados na capacidade da sua resposta. Os Verdes manifestam ainda a sua preocupação nos retrocessos sobre as questões da saúde sexual e reprodutiva, com propostas que consideramos que representam recuos, sobretudo nas questões do planeamento familiar. O Partido Ecologista aos Verdes sempre se bateu pela educação sexual numa forma de esclarecimento e promoção da saúde sexual dos jovens, sendo responsáveis pela iniciativa legislativa nesta área e em diversas iniciativas por todo o país. A escola pública também está a passar por um grave problema, onde a breve prazo se prevê um colapso na carência de docentes qualificados. O Orçamento do Estado não dá resposta ao urgente reforço de professores que possam continuar o reconhecido trabalho de qualidade da escola pública. A delegação de competências, a transferência de competências da educação, em que o Governo transfere para os municípios meios e recursos insuficientes que podem pôr em causa a qualidade da escola pública que garante e não garantindo a sua gratuitidade e igualdade. Os Verdes consideram que este processo
Exigia mais ponderação e diálogo com toda a comunidade escolar para se avaliarem as dificuldades e as exigências que a escola pública enfrenta depois de 2 anos de grandes dificuldades para os alunos. Paz, sim, continuam a reafirmar os verdes. Esta semana assinalaram-se 70 anos sobre a derrota do nazismo e o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, a vitória sobre o nazismo e a rendição final das tropas alemãs em Berlim. A pandemia e, nos dias de hoje, a guerra têm sido pretexto para o brutal aumento do custo de vida e dos bens essenciais, reforçando a posição que os verdes têm, afirmando da necessidade de produzir nacional e consumir local, reduzindo a dependência externa e protegendo o ambiente, valorizando a agricultura, as pescas, defendendo a soberania alimentar. Condenamos a intervenção belicista na Ucrânia, que está a ser usado, nomeadamente pelos órgãos de comunicação social, para um ataque cerrado à CDU, deturpando e omitindo constantemente posições e declarações, ou mesmo propagando falsas observações. O Conselho Nacional dos Verdes manifesta o seu apoio ao Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, o companheiro André Martins, dirigente nacional do PEV, e valoriza o trabalho que tem sido feito pelo município sob a gestão da CDU. Um trabalho na integração e acolhimento de migrantes e refugiados, assim como vários prémios de reconhecimento por políticas e boas práticas ambientais. Os Verdes reiteram, enquanto partido pacifista, que a luta pela paz deve ser o caminho escolhido e não alimentar o mercado do armamento e o brutal aumento dos orçamentos militares. Não podem continuar a ser justificação para a militarização do mundo. O PEV não se reconhece nos elogios a um aumento do investimento na área da defesa para dar cumprimento aos anseios da NATO e mantém a sua posição de sempre. Intransigentemente pacifistas e antinuclearistas, demonstramos preocupação sobre a perda desses princípios aos quais estiveram ligadas a gênese da criação dos partidos verdes na Europa. Relativamente à ação e intervenção dos verdes, a campanha nacional SOS Natureza, lançada pelo partido em março, continua a percorrer o país, assinalando as questões que afetam a natureza e a biodiversidade. Estão previstas diversas ações para o mês de maio em Lisboa ligadas à poluição sonora e à poluição do Rio Tejo, em Viseu sobre o eucalipto de crescimento espontâneo e Aveiro sobre as infestantes nos rios, nomeadamente os jacintos de água. Os verdes reforçam a ação e a intervenção ecologista junto das populações e continuam e continuarão a ser a voz das populações nas suas causas ambientais e sociais.